Tudo bem, pessoal? Como é que vão vocês? Bom, na minha parte eu vou dar boa noite, tá? Já estamos entrando aqui na quarta-feira, dia 4 de agosto, não. Quarta-feira, dia 5 de agosto, né? Tá? Mais um vídeo aí para falar do jogo do Santos. Para quem é torcedor do Santos, fica aqui o meu boa noite, tá? Ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você tiver assistido, ou que não é torcedor do Santos, mas que curte futebol, tá? E que me conhece também, fica valendo aí boa noite para os corintianos, palmeirenses, são paulinos, né? E é isso aí, glória, aleluia, Rony. O Rony foi decisivo, né? Fez o gol da vitória do Santos hoje em Belém do Pará. O Santos é exemplo do que passou na fase anterior da Copa do Brasil, né? Quando empatou em casa com o Curitiba e teve que buscar a classificação fora. Também a mesma coisa, né? O Santos empatou em 0x0 com o Remo, né? Nessa quinta fase da Copa do Brasil, nos 16 avos de final, empatou em 0x0 na Vila Belmiro lá contra o Remo e foi buscar a classificação fora hoje, 3 dias depois, né? Lá em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão. Então foi uma classificação aí que garantiu um Pix de 4 milhões de reais na conta do Santos, era o que estava valendo, né? A passagem para as quartas de finais estava valendo 4 milhões de reais, tá? Então é isso, né? Para o jogo de hoje, né? Esse jogo da volta lá em Belém do Pará, né? Não tivemos muitas polêmicas de bastidores, né? Tivemos umazinha envolvendo, vamos dizer assim, nota que saiu da imprensa de uma possível SAF saindo até o final do ano, o que pelo estatuto do clube é praticamente impossível, o que torna esse assunto uma tremenda de uma falácia dessa diretoria, tá? Mas, enfim, ninguém é bobo de acreditar, né, nisso. O Santista de verdade não acredita nisso, né? E sem falar das obrinhas mequetrefe, meia boca que está sendo feita no estádio da Vila Belmiro para querer trazer de novo o espírito do alçapão, essa coisa toda, mas quem está acompanhando de verdade sabe que é piada de mau gosto isso que está sendo feito, né? Essa diretoria começou com um contrato já assinado com a W Torres, só não simplesmente não sentou à mesa para definir, para valer como é que seria, né, a construção de uma nova arena. Mas enfim, né, não teve muita polêmica de um jogo de sábado para cá, né? A não ser a dúvida se o Neymar sairia jogando como titular ou não, né? Porque o nosso digníssimo jogador de pôquer, ele tem autonomia, né? Ele manda, ele manda. Ele teve um evento envolvendo o instituto que leva o seu nome na Praia Grande, né? Nessa segunda-feira, tá? Então ficou na dependência dele se ia partir para o jogo lá em Belém do Pará, não. Evidentemente que ele não viajou com a delegação, né? Se ele fosse ficar disponível para jogo, dependeria dele mesmo, com os recursos próprios dele, ele ter o jatinho dele, viajar lá para Belém do Pará e decidir se joga ou não. Acabou viajando, né? E ficou combinado que ele iniciaria o jogo no banco de reserva, tá? E foi assim que foi, tá? O Santos ainda teve uma notícia lamentável, que foi uma lesão no jogo da volta da Vila, né? Foi uma lesão constatada na panturrilha do zagueiro Lucas Veríssimo, tá? Foi desfalque certo para hoje, né? Eu não peguei informações acho que eu não colhi informações aqui de como que vai ser a recuperação dele, quanto tempo que ele vai ficar parado, mas é, parece que tudo leva a crer que pelo menos nos próximos 15, 30 dias, sei lá, não deve jogar, né? E eu vinha dizendo, né, caramba, que o senhor lá em cima dê a bênção dessa dupla de zaga, Lucas Veríssimo e João Ananias, porque é a melhor dupla de zaga que a gente tem, para que permaneça, persevere até o final do ano. E infelizmente aconteceu isso com o Lucas Veríssimo no jogo de ida, né, contra o Remo, né? Fazer o quê? Hoje jogou o Adonis Fria no lugar dele, né? Então, com o Neymar iniciando a partida no banco, né? O Santos voltou uma formação ali que eu acho que até em termos taticamente é a melhor coisa que o Cuca fez, né? Jogou ali, fez um 4-2-3-1, né?
não jogou novamente com o Neymar e o Gabigol enfiado lá na frente, né? Perdendo o poder de marcação e também de criação no meio de campo, né? Então fez ali um 4-2-3-1, né? Só que dessa vez ele colocou, saiu jogando com o Gabriel Menino na lateral direita, ao invés de sair com o Igor Vinícius, né? O Escobar na esquerda, né? E, a, e aí sim, para valer, hoje foi o, né? O, para valer hoje foi o retorno, né? Do João Schmidt, né? Para a titularidade, né? Que ele que vinha sendo reserva nos últimos 3 jogos, né? E teve até a perspectiva de ele sair jogando no jogo da Vila Belmiro contra o Remo, mas não foi, né? Hoje ele saiu jogando junto, né, com o Cristian Oliva, né? E aí o Gabriel Bom Tempo voltando a jogar mais na frente, pelo lado direito, né, na posição dele, né? O Barreal aberto pela esquerda, né? Uma situação um pouco mais centralizada. O Cavaleiro, mas se bem que não ficou, o Cavaleiro não ficou exatamente fixo ali naquela posição, na hora que o jogo rolou, o Cavaleiro caiu muito mais pela esquerda, né? Tá? Do que o previsto, então acabou tendo que, muitas vezes, o Bom Tempo caindo pela direita, revezando com o Barreal para fazer, um ou outro fazer o meio e um cair pela esquerda, pela direita, né? Enfim. E aí lá na frente o Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Então, verdade seja dita aqui, né? O Santos, nos primeiros minutos de jogo, tomou um sufoco, né? Porque ficou com uma linha de marcação alta. É, o Alex Manga chegou a sair na cara do Brasão, que fez uma boa intervenção e no rebote já isolou a bola para a linha de fundo. Então, essa praticamente no primeiro tempo foi uma única jogada que o Remo conseguiu fazer, finalização de dentro da área, né? E depois o Santos começou a se ajustar. Então, mas verdade seja dito aqui, se o Santos fosse um time, né? O Santos tecnicamente é um time superior ao Remo, tá? A classificação hoje veio com um certo sufoco, né? Mas o Santos é um time tecnicamente superior ao Remo, né? Mas numa situação diferente, se o Santos tivesse um time bem estruturado, jogando um futebol melhor do que apresenta, tá? Evidentemente que essa classificação contra o Remo poderia ter sido matada na Vila Belmiro, com um placar elástico de 3-0, 4-0, né? O time do Remo, com todo respeito, é fraco, tá? Tá lá nas últimas do Campeonato Brasileiro, com certeza, um candidato a rebaixamento é fácil, é a Chapecoense, né? O próximo deve ser o Remo, que é um time muito fraco, tá? Então, hoje o Santos passou, tá? Principalmente no segundo tempo, depois que o Cuca fez algumas... Mas no primeiro tempo, o Santos, depois desse susto inicial, né? O Santos se organizou taticamente, foi bem, tá? Outro adversário do Santos hoje foi o gramado do Mangueirão, lá em Belém do Pará. Uma lástima, se soltando, né? Dava para ver da transmissão, né? Tava Sport TV, Premier. Dava para ver muitos momentos o gramado se soltando, jogadores escorregando, caindo, né? Correndo sérios riscos de ter lesão, tá? Enfim, mas depois o Santos foi se acertando, né? Principalmente o João Schmidt e o Cristian Oliva deram muita sustentação ali na saída de bola, tá? Acalmou os ânimos, toda vez que a bola chegava no pé dos dois, tá? Ela saía com qualidade lá na frente, tá? Ela ia com qualidade lá para frente, tá? E foi assim, né, que o Santos começou a acalmar os ânimos da torcida local, né, aquele enxame todo, e começou e passou a controlar o jogo, né? Passou a ter um controle maior de jogo, tá? E fica aqui o meu destaque para o Cavaleiro, né? É um jogador que eu critico bastante, né? Mas hoje, tá? Ele foi bem, então tem que admitir, né? Mesmo quando, né, o jogador não há essas coisas, mas quando vai bem, então tem que ser justo, reconhecer que ele foi bem, teve finalização de dentro da área, né? O goleiro fez a defesa, teve finalização de fora da área, e lá para os 24 minutos de jogo, ele, através de uma jogada dele, aconteceu algo que criou um plot twist, mexeu no jogo e mexeu muito a favor do Santos, né? Foi um lançamento que ele recebeu, né? Que ele partiu pela esquerda, começou a cortar em diagonal da direção do gol, tá? O último zagueiro, né? Do Remo
naquela coisa de empurra para ganhar espaço. O Cavaleiro colocou o corpo à frente, né? E o Marlon, né? O Marlon acabou puxando ele, tá? E derrubando ele quase que na entrada da área, ainda fora da área, né? A partida foi apitada pelo Anderson Daronco, né? Eu confesso que eu não gosto muito do Daronco apitando o jogo, mas enfim. O Daronco, pertíssimo no lance, tá? E para mim, na hora, ficou evidente que era jogada para vermelha, porque tinha perigo real de gol, né? O Cavaleiro apontou na direção do gol quando foi puxado, né? O Daronco deu amarelo, tá? Houve muita reclamação do banco do Santos e tudo mais, aí o VAR chamou, né? O VAR chamou o Daronco, tá? E aí, depois que o Daronco analisou, viu o lance novamente pelo VAR, ele viu que o correto era anular o amarelo e dar o cartão vermelho. Esse, então foi justo, né? Esse cartão vermelho, tá? E o zagueiro, o Marlon, acabou recebendo, que era o capitão do time, né? Depois ele passou a parte de capitão para o Zé Wellison, né? Enfim. E aí o Cavaleiro, mais uma vez, numa outra jogada de linha de fundo, a bola, né? Veio pingando dentro da área, em direção de linha de fundo. Ele ainda fez uma assistência de cabeça pro Gabriel finalizar, né? Torto, longe do gol, né? E o Gabriel, a exemplo do jogo da Vila Belmiro, também não teve bem, né, no jogo de hoje, tá? Teve um lance que ele pediu e exigiu escanteio, ficou reclamando demais com o Daronco pedindo para ele se acalmar e ainda por cima continuou falando, tomou um cartão amarelo de graça, mesmo tendo razão, depois o replay mostrou, né, que era escanteio, mas, sabe, enfim, acabou tomando cartão de graça, porque o Daronco pediu para acalmar os ânimos, chega, acalmando, né, e ele ainda continuou persistindo na reclamação, né, e de volta ao Cavaleiro, o Cavaleiro criou a grande chance de jogo, né? E a marcação do Remo não era lá essas coisas também, né? Ajudou, né? O Cavaleiro veio numa jogada de diagonal pelo lado esquerdo, né? E ele inverteu a jogada por Bom Tempo, né? Na entrada da área, sozinho, livre, o Bom Tempo não teve o domínio de bola, tá? Na hora que o Bom Tempo foi tentar dominar a bola, parece que a bola bateu na canela dele, acabou sendo adiantando demais. E aí o Marcelo Rangel, o goleiro do Remo, acabou fazendo a defesa, né? Então, uma grande chance do Santos poder virar o primeiro tempo, que acabou terminando 0-0. Então, terminou 0-0 o primeiro tempo, com boas atuações do sistema defensivo do Santos, tá? Gabriel Menino, gostei da atuação dele, gostei da atuação do Escobar, raçudo como sempre, né? Interceptando jogadas, tá? E, bom, João Smith e o Christian Lima não precisam nem falar, né? Foi o centro nervoso do time, né? Seguraram muito bem o Pepino ali no meio de campo, né? E o destaque negativo foi a atuação. O Barrial também eu achei que hoje ficou devendo, jogou um pouco abaixo do esperado, né? O Gabriel Bom Tempo de novo, né? Dessa vez jogando na posição que ele gosta, mas não jogando bem, tá? A exemplo também do Gabriel Barbosa, que também deixou um pouco a desejar, né? Mas aí para o segundo tempo, o Cuca, logo de cara, né? Ele já fez três alterações, né? Uma delas já era esperada a vinda do Neymar, né? O Neymar acabou entrando no lugar do Gabriel Bom Tempo, tá? O Rony acabou entrando no lugar do Gabriel Barbosa e o Ilharão acabou entrando no lugar do João Smith, tá? As saídas do Bom Tempo e do Gabriel Barbosa, eu concordei, porque eles não estavam bem no jogo, tá? E eu acho que a saída do João Smith foi mais porque ele está voltando agora, né? Depois de um longo período, se recuperando de lesão e tudo mais, né? Então é até compreensível. E o gramado também extremamente pesado, ruim, soltando, né? Então acho que para não correr o risco de sofrer uma nova lesão na mesma região, né? Então, achei correto, né, para a saída do João Schmidt, achei correta, né? E aí o Santos começou bem o segundo tempo, tá? Aí eu acredito até que o nível de jogo, o Santos não deixou o seu nível de jogo baixar, até que deu uma leve melhorada, né? Em relação ao primeiro tempo, né? O Neymar, a princípio, muito naquele esquema que eu prefiro ele fazer. A bola chega, domina, toca, não tenta carregar demais a bola, tá? É,
procura se movimentar no vazio, né? Não fique tanto parado, mas simplesmente não evita uma situação que combate corpo a corpo, essa coisa de querer arrancar com a bola, que não dá, não tem mais metabolismo para isso, não tem mais físico para isso, tá? Se bem que teve uma outra vez ali, uma outra jogada ali que ele tentou fazer isso, se deu mal, teve até um lance que ele acabou se chocando contra o adversário, né? Depois de sentir um paque ali no estômago, depois teve que receber atendimento médico, né? Foi até engraçado que o Pikachu, o jogador do Remo, ainda fez um sinal de substituição, né? Para tentar ludibriar o banco do Santos, mas nada, né? Numa boa, ele conseguiu continuar jogando, né? E o Roezer, depois de 15, 20 minutos de segundo tempo, acabou entrando no lugar do Cavaleiro, né? O Cavaleiro, com as alterações que foram feitas no intervalo, o Cavaleiro teve que sair do lado esquerdo, onde ele joga bem, estava jogando bem, porque o Neymar ocupou aquele espaço, e aí vir para o lado direito. Então, os primeiros 15 minutos de segundo tempo, o Cavaleiro simplesmente sumiu do jogo, porque, né, jogando do lado direito, que não é a dele, tá? E ele ainda é um jogador que tem as suas limitações, apesar de que eu falei, né? Apesar de ele ter feito um muito bom primeiro tempo, né? Ele tem as suas limitações, e o Remo é um time que não é lá essas coisas, tanto defensiva quanto ofensivamente falando, né? Então, o Neymar, assim que o Roezer entrou, o Neymar criou uma grande chance de gol para ele, o Neymar caiu muito pelo lado esquerdo, permitindo que os meias entrassem na área, né? E uma assistência muito bonita para o Roezer dentro da área, uma grande defesa do Rafael Rangel, né? E depois o Rony também começou a aparecer, finalizar dentro da área, né? E muito em virtude dessa postura do Neymar, né? De atuar mais ali como meia, né? Do que como atacante, principalmente propriamente dito, né? Aí teve a entrada né, já falei, a entrada do Roezer do Roezer no lugar do Cavaleiro, né? O Roezer também foi bem no jogo, né? E aí a única chance, né, para valer do Remo, né? Foi uma bonita cobrança de falta do Zé Wellison, né? E que se iniciou numa jogada que o Neymar perdeu a bola lá na frente de bobeira, né? Por querer carregar, vai querer estar a espaço para bater no gol e foi interceptado, né? Foi tomar a bola dele num contra-ataque, tá? Acho que o, houve uma falta perto da área, né? Tá? Falta com cartão amarelo para. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Christian Oliva tomou esse cartão amarelo, se não me falha a memória, tá? E na cobrança de falta, o Wellington acertou um balaço na trave, tá? Então foi verdadeiramente a real chance de gol do Remo no jogo, né? A partida estava 0-0, tá? Mas o Santos tinha domínio territorial, né? Tinha mais posse de bola, né? E o gol acabou saindo, né? O gol acabou saindo aos 29 minutos, né? A cobrança de tiro de meta do goleiro. A bola foi na direção da lateral do campo, ali na linha do círculo central. O Willian não ganhou de cabeça, né? A bola, no que a bola foi quicando, o Neymar levou vantagem para cima do Zé Wellison, né? Invadiu a área, levantou a cabeça e conscientemente na segunda trave achou o Rony, que de rasteira acabou batendo no canto esquerdo do goleiro, fazendo 1-0, né? E eu digo, glória, aleluia, Rony, porque, né? Imperou a lei do ex, né? Ele começou a carreira dele no Remo, fez o gol, né, no seu ex-time e finalmente, né, um jogo que ele consegue ser decisivo, né? O Rony, você sabe, o auge dele foi no Palmeiras, lá com o Abel Ferreira como técnico, né? Jogando, dando as suas arrancadas e tudo mais, né? Mas é o tal negócio, né? Aquele jogador que não tem, vamos dizer assim, não tem muita técnica, né? Tem vontade, mas falta técnica, né? Então, glória, aleluia, Rony. Fez o gol da vitória, né? Acabou sendo o gol da vitória, né? Um gol que praticamente calou os ânimos do Remo. O Remo que passou metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo jogando com um jogador a menos, né? Uma expulsão
merecida, né? Então foi um time que teve que se doar dentro de campo e o Santos, comandando as ações, foi lá, fez 1-0, né? Tranquilo, calmo, sossegado, né? Não tão sossegado assim, porque depois viria passar um tremendo sufoco lá atrás, né? O Cuca ainda faria uma última substituição, né? Para a tirada do Christian Oliva, né? Lá com quase 40 minutos de jogo, para entrar um menino da base, o Samuel Pierre, né? Então ficou. Não mudou praticamente nada no time, né? O Ilharão ficava mais, né? E o rapaz, o Samuel, até que partia, né? Subia mais para ajudar no meio de campo. Numa dessa até teve até uma dividida de bola lá, que ele tomou uma cotovelada no nariz, caiu no chão sangrando, né? O pessoal da transmissão da Sport TV falou que não foi um movimento assim sem querer, mas enfim, por querer, mas enfim, né? Deixa eu ver se sobrou algum cartão amarelo aqui. Não, não sobrou cartão amarelo para esse cidadão que deu a cabeça, a cotovelada dele, mas eu daria cartão, certo? Porque foi imprudente e acabou tirando o sangue do rosto do menino, né? O Neymar ainda perderia a chance antes de vir os acréscimos, né? Com o Remo partindo para a Bafa, né? Num chute que virou assistência lá de trás do Gabriel Menino, né? O Neymar saiu do campo de defesa, né? Ficou sozinho na cara do goleiro, a bola quicando, ele tentou encobrir o goleiro, pegou errado na bola e a bola acabou saindo para a linha de fundo, né? Seria o gol que decretaria definitivamente a classificação, né? E o Remo na base do chuveirinho, tal, tentou, mas não conseguiu. O Santos, pelo menos em termos defensivos, o Santos se comportou muito bem, tá? E conseguiu essa vitória, né? Que foi uma vitória suada, mas creio eu merecida, tá? E aí o Santos avança para as quartas de finais, tá? E vai aguardar o seu próximo adversário, que ainda vai ser decidido em sorteio, tá certo? Então é isso, o Santos ganhou, se classificou, garantiu 4 milhões de reais no Pix, né? 4 milhões de reais na sua conta, tá? E avança aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora vai para as oitavas, das quartas de finais, tá? O próximo jogo do Santos vai ser domingo, agora, contra o Atlético Paranaense, já pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às 18h30 na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense é o atual terceiro colocado do campeonato, tá? Com 37 pontos. O Santos está na 15ª colocação com 22, ou seja, é um adversário perigoso. Um dos artilheiros do campeonato, tá lá, jogando no time do Atlético Paranaense. Então esse jogo é um jogo dificílimo, é um jogo de extrema importância para o Santos, para ficar longe da zona de rebaixamento, tá? E já está decidido também que no dia 13, né, na outra quarta-feira, né, na quarta-feira não, 10, 11, 12, 13, não, na quinta-feira, tá? Na outra semana, o Santos faz o jogo de ida pelo playoff da Sul-Americana, tá? Vai pegar o Macará, né? Vai jogar sobre o seu mando. Então, provavelmente esse jogo será na Vila Belmiro, né? As oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Depois, pelo campeonato, depois do jogo desse jogo de ida contra o Macará, o Santos no outro domingo, né? Do dia 16 de agosto, enfrenta o Vasco, provavelmente em São Januário, tá? Aí, no dia 20, faz o jogo da volta contra o time equatoriano do Macará, tá? Pelas oitavas de finais da Sul-Americana, tá? E aí vem uma sequência de jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, fecha o mês de agosto enfrentando o Mirassol com seu mando e o Corinthians na Neoquímica Arena, tá certo? Então esse é o compromisso do Santos para o mês de agosto, tá? Então é isso, né? Se classificou, bom, tá? Graninha entrando na conta, tá? E vamos ver agora, né, do Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense. O Santos precisa ganhar para ficar mais aliviado, para sair mais da zona de rebaixamento, mas atento aí, porque vai enfrentar o terceiro colocado do campeonato, tá certo? Então é isso aí, gente. Estou aqui já abrindo a boca de sono, tá? E preparando para dormir, tá?
E boa semana a todos vocês. Obrigado aí por ter me assistido até agora. Dá uma curtida aí se realmente gostou. Se achar necessário, pode compartilhar à vontade, tá certo? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.